Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar, finalmente, ainda dentro do trimestre, sobre um dos livros mais polêmicos do projeto Lendo Resident Evil desse ano, e um dos livros que eu li em homenagem a essa princesinha aí que estreou agora e está no seu quase segundo mêsversário, a Grace Ashcroft e seu Resident Evil Hacking. Fica até o final desse vídeo, gente, que vocês vão ver por que esse livro é tão importante pra gente. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal, aqui é a Gida Divã Literário. E hoje a gente vai falar de um livro que realmente traz todo um peso, todo um legado. Afinal de contas, a gente está falando não só de um livro que vai homenagear uma personagem que acabou de nascer, já está no seu segundo mêsversário, mas que já traz toda uma mudança, paradigma. Afinal de contas, a gente não está falando só de um jogo que trouxe toda uma forma de consumir videogames, que desde Resident Evil 4 que a gente vem vendo melhorias, novidades em termos de videogames, mas Resident Evil Hacking já trouxe toda uma expectativa em torno do que a gente vai consumir agora, o que é padrão de aceitação e aquilo que já não será mais padrão pra gente. Desde Resident Evil 4, que qualquer coisa que é abaixo já fica aqui e já não é aceitável. E Resident Evil Hacking agora já virou um novo divisor de águas para nós consumidores e para nós que também não só observamos a jogabilidade, mas também a narrativa do jogo, que traz uma personagem que é tão bem construída e cheia de camadas, que é muito fácil de analisar, mas também é muito fácil da gente também se apegar. A Grace é uma personagem que a gente já se apegou mal, ela chegou no mercado e a gente já se apegou a ela. Em homenagem a essa personagem, eu trouxe livros que são desafiadores, não só na sua leitura, mas também na sua construção narrativa, porque trazem personagens femininas muito fortes, que são colocadas diante de situações em que elas são provadas, elas são literalmente testadas até o seu limite. Mas eu acho que a personagem desse livro aqui traz toda uma perspectiva em relação a como as mulheres hoje elas são testadas e levadas ao seu limite, em uma situação em que o ambiente é totalmente desfavorável para elas, não só como personagens, mas também afeta muito o leitor, principalmente as leitoras, porque ter contato com um livro desses faz com que a gente repense não só a construção narrativa em torno de personagens femininas. Eu acho que até aí a Capcom ela foi muito feliz porque ela trouxe uma personagem feminina cheia de camadas, com uma construção narrativa maravilhosa e faz com que a gente se apegue a ela, mas também trouxe uma personagem que faz a gente avaliar como a evolução da liberdade da mulher aconteceu hoje, como os direitos das mulheres hoje fazem com que a gente tenha mais liberdade e como a gente observa a nossa liberdade. Mas para a gente entender a repercussão de O Conto da Aia hoje, nos nossos dias, a gente precisa voltar lá para a década de 80, quando esse livro foi produzido e publicado. Porque quando a autora Margaret Atwood escreveu esse livro, era 1984, ano que dá título àquele livro mesmo. Esse ano ele foi um ano de muitas transformações socioculturais, econômicas e inclusive geopolíticas, porque nesse ano em que ela começou a escrever esse livro, em 1984, ela vivia ainda na Berlim Ocidental, ainda dividida pelo muro. E é uma situação que muito interessante, não sei se essa é a palavra, mas em 1984 ela vivia nesse contexto, ainda na Berlim Ocidental, e muitos países ao redor do mundo estavam passando por transformações políticas muito importantes. Vários países ao redor do mundo que eram regimes totalitários, inclusive já estavam se redemocratizando. O Brasil entra nessa conta, e nesse contexto aí, o Brasil já tinha passado pelo movimento de diretas já, exigido já a realização de eleições diretas, e já estava em seu processo de redemocratização, assim como muitos outros países ao redor do mundo. A própria Alemanha já estava passando por muitas mudanças que culminariam na década de 90 com a queda do Muro de Berlim, que trouxe a unificação da Alemanha como ela é conhecida hoje. E também a gente tem que entender outras mudanças socioculturais também, porque nesse mesmo contexto aqui, a gente também tem uma volta do conservadorismo político, já que os Estados Unidos estavam sendo governados pelo conservador republicano de direita Ronald Reagan. E na Inglaterra temos a premier eleita Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, que implementou o modelo econômico que conhecemos hoje como neoliberalismo, como a gente conhece hoje. E eu vou falar também desse romance no mercado editorial, porque esse romance aqui, ele sofreu forte censura, muitas críticas logo na sua
no seu lançamento. Muitos países tentaram censurar esse livro, não só os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, essa censura foi muito forte. 3 estados dos Estados Unidos, Texas, New Hampshire e também na Flórida, esse livro foi bastante censurado. New Hampshire, inclusive, já tentaram tirar esse livro de bibliotecas públicas, de bibliotecas escolares, inclusive. Esses 3 estados, e no Texas, inclusive, vários departamentos ligados à educação tentaram impedir que esse livro chegasse nas escolas. Houve forte censura sobre o livro, inclusive porque ele trata de temáticas que, na verdade, não são exatamente aquilo que eles usavam como desculpa para impedir o acesso a esse livro. Ele, na verdade, ele é um livro, ele é uma distopia escrita por uma mulher que, na sua construção, inclusive nos materiais que ela fala após a leitura desse livro, ela fala. É a primeira distopia escrita pelos olhos de uma mulher e contada pelos olhos de uma mulher. Porque a Margaret Atwood, ela leu muitas distopias na época que ela escreveu essa distopia aqui. No entanto, ela leu distopias escritas por homens, pela visão de homens. Uma delas que ela leu e se inspirou muito é 1984, olha a ironia, que traz a situação de um mundo totalmente distópico pela ótica de um homem, Winston Smith. E por conta disso, por conta desse contato com várias distopias, inclusive Admirável Novo Mundo, Fahrenheit 451 e o próprio 1984, entre outras várias distopias que ela leu, inclusive todas elas escritas por homens, ela decidiu escrever uma distopia em que ela traria um mundo distópico totalmente bizarro, trazido pelos olhos de uma mulher, porque a narradora também é uma mulher oprimida por esse sistema que existe aqui nesse livro. E a censura desse livro foi tanta que até agora, nas décadas atuais, nos anos 2000, esse livro sofreu forte censura de vários estados novamente, e ele chegou a entrar para a lista dos livros censurados. Livros como 1984, As Vinhas da Ira, Ratos e Homens e O Sol é para Todos figuram nessa mesma lista. E volta e meia, esse livro entra nessa lista dos livros censurados e recomendados de serem retirados das escolas. Chegou um ponto que ela respondeu a todas essas críticas, a todas essas tentativas de censura, de forma igualmente incendiária, porque ela fez, em 2022, aos 84 anos, a autora fez uma parceria com a casa Penguin Random House, e juntos eles lançaram uma edição especial de O Conto da Aia, uma edição especial costurada com fios de níquel, impressa em um papel especial chamado Cine White. E ela divulgou um vídeo dela tentando queimar esse livro. Literalmente, ela tentou queimar essa edição. E ela falhou no processo, ela mostrou isso. Ela foi lá com um lança-chamas e tentou queimar esse livro, mostrando que os livros podem ser queimados, mas as ideias depois de lidas não. Você pode queimar um livro, mas o conhecimento desse livro, uma vez disseminado, ele não pode mais ser destruído. E essa foi uma das ideias assim mais incríveis que ela falou, porque ela trouxe uma visão pra gente com esse ato que mostrou praticamente que o poder que as ideias têm e o poder que as palavras têm. A gente vê esse poder no livro A Menina que Roubava Livros, que mostra o quanto o saber, o quanto o conhecimento, eles são muito importantes na sociedade. E a gente vê um paralelo muito interessante com a época em que esse livro foi publicado e hoje, 2026, porque parece assim que é um ciclo, porque naquela época, apesar dos países estarem se redemocratizando, a própria Espanha pós-Franco também foi um país que muito censurou esse livro, e muitos países até hoje ainda estão apresentando fortes críticas ao Conto da Aia, e talvez até entenda um pouco algumas críticas, mas ele é um livro que é muito importante de ser lido, porque ele traz assuntos que, por incrível que pareça, estão muito presentes na nossa sociedade. Mas o paralelo que eu faço aqui é entre a época em que ele foi escrito e que o conservadorismo estava muito em alta na época, e hoje, 2026, nós estamos em uma época em que, por incrível que pareça, apesar de sermos muito esclarecidos, o conservadorismo ainda está em alta. E essa é uma época em que cada vez mais livros como O Conto da Aia são criticados não pela sua escrita, não pelos assuntos que eles apresentam, mas pela forma como eles ainda nos tiram da zona de conforto, por coisas que, por incrível que pareça, não são de um futuro distante, são de umas situações que acontecem agora na nossa sociedade. E agora eu vou falar um pouco dentro da narrativa, porque eu vou dividir um pouco a narrativa sobre Gilead, as mulheres em Gilead e o que acontece depois de Gilead, 200 anos depois, no tópico que a gente vê aqui na seção Notas Históricas, que é quando eu vou analisar mais 2 séculos depois o que a nossa protagonista aqui, a June Osborne, vai falar sobre o regime que ela vivenciou. E a gente vai falar um pouco sobre a Gilead, que é apresentada aqui pela Margaret Atwood, que é um sistema social muito insalubre. É uma ditadura, né? Basta dizer que é um regime totalitário, uma ditadura, mas é um regime em que as mulheres têm todos os seus direitos retirados, inclusive os seus direitos civis e políticos também. Elas não podem trabalhar, elas não podem ter uma remuneração própria, elas não podem estudar e elas não podem fazer
nada sem a autorização de um homem, seja ele seu pai, seja seu marido. E isso quando a mulher tinha a sorte de ter um marido. Só que o contexto é ainda mais bizarro, porque mulheres, além de terem seus direitos civis retirados, elas não poderiam escolher com quem poderiam se casar. É o caso da nossa protagonista, June, que era casada com um homem divorciado. Uma união que nesse sistema é considerada irregular. E uma situação que eu acho que é muito ainda mais hostil para as mulheres, porque havia uma casta dessas mulheres, as aias, que elas eram submetidas a uma situação extremamente abominável para os nossos olhos hoje, porque é uma situação em que elas ficam muito desconfortáveis, porque nesse ambiente elas são obrigadas a servir como escravas sexuais. E nesse contexto aqui eu já vou falar da divisão das castas femininas em Gilead, porque sim, há uma divisão de castas entre as mulheres, e nesse sistema as próprias mulheres são colocadas para vigiar umas às outras. É muito bizarro, gente. E nesse sistema temos são 4 divisões de castas aqui, 4 divisões. E uma começa pelas esposas, que se vestem de azul, são as mulheres da elite de Gilead, fazem parte da alta sociedade, e elas são identificadas por essa cor azul, justamente para que elas se diferenciem umas das outras. E elas praticamente estão no topo da sociedade, já que, como esposas, elas têm privilégios que as outras mulheres não têm na alta sociedade. É aquela história, por um mínimo poder, o que é que você não é capaz de fazer? Temos as esposas, temos as martas, que se vestem de verde, um verde quase próximo do verde cirúrgico dos médicos hoje. E essas mulheres, elas são quem fazem o serviço doméstico nas casas das senhoras, dos senhores, dos comandantes. E são elas, inclusive, as responsáveis pela manutenção do lar e das famílias. Elas que fazem praticamente todo o serviço. As esposas não fazem absolutamente nada. Todo o trabalho doméstico e acompanhamento do lar é relegado às martas, que são as trabalhadoras desses lares. Temos as econo-esposas, que são as mulheres muito pobres, tanto que você pode ver que as roupas, as saias que elas usam, têm várias cores ali, tiras coloridas, e são de tecidos muito, muito simples, porque é o que elas têm acesso. Elas são tão pobres que nem uma cor própria elas têm direito, para ver como é o sistema. E por fim, vou falar essas mulheres que são muito oprimidas e muito mais sujeitas à insalubridade desse sistema, que são as aias, que são identificadas de vermelho, e são as mulheres que mais sofrem nesse sistema, por elas não terem nenhum direito, pois elas não podem nem ter um marido, nem nada. Essas mulheres, inclusive, são submetidas a terem filhos para as famílias das esposas, que são, em geral, estéreis. Não se fala em esterilidade masculina, mas se fala muito em esterilidade feminina. E as aias são mulheres que, se consideradas férteis, elas são enviadas para uma casa, para uma família, para ter filhos para essas famílias. E é uma situação muito insalubre, ao ponto delas realmente não terem direito nem de argumentar sobre essa situação. O mais estranho é que ela fala aqui sobre ela de uma forma que, mesmo no meio literário, ela é tratada como não confiável. Mas ela faz reconstruções da realidade como uma forma até de manter a sua sanidade. Porque como manter a sanidade num sistema desses? Em que ela teve todos os seus direitos civis retirados, ela foi afastada do seu marido, que até o momento ela não sabe o que aconteceu com ele, e da sua filha pequena. Então ela teme o tempo todo pela família dela. Então, de uma certa forma, ela tenta reconstruir a realidade não só como uma forma de se proteger, mas de proteger a própria sanidade. E eu vou falar dessa obra dentro do projeto Lendo Resident Evil, porque nesse trimestre eu homenageei mulheres em ambientes hostis, onde elas precisam demonstrar sua força. E aqui o paralelo entre a Grace e a June foi um paralelo poderoso, porque elas estavam em situações muito insalubres. A gente está falando de uma Grace muito jovem, que ela deve ter essa faixa aí dos seus 24, 25 anos, eu não sei exatamente qual a idade dela na gameplay, e eu, até o momento, é isso que as informações oficiais dão a entender, ela é muito jovem também, é quase a mesma idade da June, porque a June também não é tão velha, ela não tem mais de 25 anos e tem uma família, e elas duas estão em situações em que elas correm risco de morte o tempo todo, e se deparam com situações que são piores que a delas e para muito além delas. E eu tô falando aqui da Grace, que depois que é sequestrada e levada para Holt, tem o sangue dela quase roubado, e ela corre risco de morte o tempo todo na gameplay, ela se depara com uma situação que vai para muito além dela e muito pior que a dela, porque ela se vê diante de meninas que por décadas foram usadas como experimento para alcançar resultados, inclusive o mais buscado, que é o que Oswald Spencer tentou conquistar até a sua morte, que é a transcendência, o status para a imortalidade. E à custa disso, várias meninas foram exploradas até a exaustão, até o seu falecimento, para que ele conseguisse aquilo que décadas depois da sua morte só foi conseguido por meio da Alex Wesker, que foi a única de todos os vilões ali da franquia que conseguiu o objetivo último, que é transcender a mortalidade. Esse era um objetivo do Oswald Spencer e ele não conseguiu, e no final a gente vê que ele garante, de uma forma muito controversa inclusive, que se ele não conseguiu, ninguém mais conseguiu
conseguiria. E eu não vejo isso como uma redenção, mas isso aí já fica vários fãs da franquia, como eu, por exemplo, sou muito fã da franquia, mas eu tenho uma opinião fechada sobre Spencer e acredito que muita gente vai ter essa mesma opinião, mas eu deixo para o debate lá na comunidade de fãs. Aqui eu vou trazer a minha experiência em relação a Grace, porque tanto a Grace como essa protagonista aqui, elas são levadas ao limite, não só pelas próprias experiências, mas pelo ambiente hostil que as cerca, porque elas são praticamente vítimas do próprio sistema que as oprime, porque naquele momento ali, a Grace, ela está longe de ser considerada uma mulher ou mesmo um ser humano, ela é um experimento, assim como as muitas meninas que ela tem contato, assim como a Emily, a garotinha que no final ela consegue resgatar de Gold Hill, mas ela vê que há por décadas meninas como a Emily são exploradas para conseguir esse experimento. E na minha visão, fazendo esse paralelo, a situação dessas meninas não é muito diferente das aias. As aias são exploradas até o limite a fim de conseguir uma coisa, que é aumentar a natalidade, porque nesse contexto aqui, várias doenças, guerras e várias situações são justificativa para que uma coisa que muito desejada, que o aumento da natalidade acontecesse. Ainda que mesmo isso não seja garantido que aconteça, porque muitas aias ali são férteis, mas não há garantia de que os comandantes dessas famílias também sejam. E como eu falei ainda há pouco, a esterilidade masculina é uma coisa que não é abordada. E o mais interessante aqui é a agência feminina em ambientes hostis, porque a June coube lutar contra o sistema que oprime as mulheres, porque a gente tem um desfecho aqui em que a June é retirada da casa dela e no livro Os Testamentos, que eu ainda estou lendo, ainda estou 10%, já dá a entender que ela vai ser uma revolucionária que vai lutar contra o sistema. E aqui, em Resident Evil Hacking, a decisão de libertar ou destruir a Elpis, que seria a solução final, o antiviral, que ia destruir todos os vírus do planeta. Coube a ela, Grace, uma mulher. E olha a situação, olha esse paralelo poderoso. A sociedade dá na mão das mulheres, pelo menos na ficção, a sociedade dá às mulheres o poder de tomar decisões que podem mudar os rumos sociais. E através dessa análise, eu pude olhar também, principalmente, as lutas femininas por direito reprodutivo, principalmente, que hoje é uma das coisas que mais está sendo questionada, mas também por acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, todas as coisas que hoje nós conquistamos e pelas quais lutamos para manter, e que nessa sociedade aqui foram todas retiradas das mulheres de uma forma tão fácil que a própria narradora ela fala aqui pra gente. Quando isso aconteceu, nós não acordamos. Quando acordamos, foi tarde demais. E esse livro ele traz tantas reflexões sobre feminismo, sobre agência feminina, e me fez avaliar a própria Grace de uma forma que eu fico assim encantada e ao mesmo tempo muito assustada, porque a gente vive num contexto hoje em que as mulheres precisam lutar muito para manter todos os direitos duramente conquistados que hoje nós temos. E uma verdade muito incômoda que esse livro também me trouxe e que é interessante falar agora é que, gente, a gente lida com uma questão que são duas questões, na verdade. A sororidade feminina, que ou é romantizada ou é desprezada, e a maternagem. E quando ela não é uma maternagem de apoio, ela é tóxica, porque a gente vê como a sociedade ensina a criar as filhas, principalmente, porque a gente precisa pensar muito nisso, precisa pensar bastante, porque as mulheres, elas nos ensinam desde o berço a rivalidade. É a única palavra que nós conhecemos desde que aprendemos a andar, a falar, e é a palavra que nós vivenciamos por toda uma vida, rivalidade. Nós não somos amigas umas das outras, não somos amigas das nossas irmãs, das nossas primas, tias, nós, às vezes somos rivais das nossas próprias mães, e isso é muito bizarro, gente, porque é uma situação que acontece, mesmo nos dias de hoje, mulheres são ensinadas a ser rivais umas das outras. Quando uma mulher descobre que o seu marido está traindo ela não vai para cima do marido, ela vai para cima da outra mulher, e invariavelmente, às vezes, ela nem tem culpa da situação, porque não é contado a ela que ela está andando com um homem que não pertence a ela. E ainda assim, tem também mulheres, para compensar o seu fracasso pessoal, elas usam filhas, irmãs, usam as próprias filhas como arma para rivalizar com as outras mulheres. E é muito bizarro esse contexto, é muito assustador, gente, porque é uma coisa que está longe de ser qualquer situação normal e que afeta totalmente a autonomia de uma mulher, porque uma mulher deixa de pensar por si própria para pensar pela cabeça da mulher que é rival da outra. E é uma situação que a longo prazo ela traz muitos prejuízos a nós, principalmente para nós jovens em formação. Para jovens da informação, isso é um prejuízo enorme, porque como ela vai enxergar a feminilidade, como ela vai enxergar o ser mulher no futuro, ela só vai enxergar aquilo que foi ensinado para ela. Nós precisamos ter muita autonomia para aprender o que é ser mulher hoje. E para concluir esse vídeo aqui, gente, depois da leitura desse livro maravilhoso, eu acho que a autonomia ela começa quando a gente começa a desconstruir essas visões preconceituosas em relação a nós mulheres. Sabe aquelas piadinhas de mulher
passando por volante, perigo constante, mulher só se julga porque não presta. Quando a gente começa a desconstruir essas visões tão preconceituosas em relação a nós mesmos, quando a gente pratica sororidade, pratica solidariedade entre nós mulheres, a gente começa a mudar esse paradigma, porque nós precisamos ser mais amigas umas das outras, não só como uma questão de ser amiga, mas a gente precisa ser amiga porque precisamos umas das outras. Nós, enquanto mulheres, precisamos demais umas das outras. E essa é a melhor mensagem que esse livro aqui pode deixar pra gente. Eu acho que eu fico muito feliz porque a Capcom, ela teve muita escutativa, que já começou ali na Ashley, no Resident Evil 4 Remake, e fez muito presente ali na Grace, porque com a Grace eu consegui fazer esse paralelo poderoso com esse livro, que mostrou que a gente pode ver as mulheres de uma forma diferente, mulheres que são poderosas, que têm agência, e ainda assim elas podem ser frágeis, elas podem ter medo, elas podem se sentir assustadas num ambiente que é totalmente desconhecido, e ainda assim elas podem ter um arco de crescimento, elas podem ter experiências positivas a partir desse arco de crescimento, e mesmo o ambiente mais hostil, em vez de paralisá-la, vai ensiná-la a ser forte. E só para fechar aqui, gente, eu vou ler aqui no meu livro, na minha versão digital de um livro que eu li, eu vou trazer um trecho aqui do Augusto Cury, do seu livro, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, que eu acho que é super legal deixar aqui, e também vou trazer um trecho do que a Margaret Atwood diz no seu pós-fácil. Mas deixa eu ler aqui o que o Augusto Cury diz sobre feminismo. Os homens controlaram e feriram as mulheres em quase todas as sociedades. Considerados o sexo forte, são na verdade seres frágeis, pois só os frágeis controlam e agridem os outros. Agora eles produziram uma sociedade de consumo inumana, que usa o corpo da mulher e não sua inteligência para divulgar seus produtos e serviços, gerando o consumo erótico. Esse sistema não tem por objetivo produzir pessoas resolvidas, saudáveis e felizes. Aí interessa as insatisfeitas consigo mesmas, pois quanto mais ansiosas, mais consumistas se tornam. E é muito bizarro ver o Augusto Cury, na década de 80, ele trouxe essa mensagem aqui para nós. E só para fechar de verdade, eu também vou trazer um trecho do que a própria Margaret Atwood diz no seu pós-fácil, que é muito bom, gente, de analisar aqui, que é: as mulheres são interessantes e importantes na vida real. Elas não são uma ideia adicional da natureza. Elas não são meros figurantes no destino humano. E todas as sociedades sempre souberam disso. Sem mulheres, as populações humanas desapareceriam. Foi maravilhoso poder ler esse livro, trazer essa experiência de leitura para vocês. Eu acho que, de modo geral, esse livro ele trouxe tantos aprendizados e eu espero que vocês também tenham, porque esse livro ele é incrível, gente. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler. E quem já leu, diga aqui como foi a sua experiência, porque esse é um livro que é muito necessário. Ele é desconfortável, ele é muito desconfortável, mas é muito necessário. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E se você não é seguidor, eu vou deixar uma roupa aí na tela para vocês verem que tem muito conteúdo sobre esse livro já. E tchau, gente. Até a próxima oportunidade.